E finalmente vamos ver métodos, funções e subprogramas. São basicamente a mesma coisa, quase nomes diferentes. Então tá, então imagina que a gente tem um inteiro A, a gente tem outro inteiro B, e aí então a gente vai ter uma soma dos dois. Então a gente vai começar dizendo A é 10, B é 12, eu vou somar A com B, então 10 com 12, e eu vou escrever esse valor. E a soma de 10 com 12 é 22. Se eu somar 10 com 8, vai virar 18. Se eu somar 3 com 8, vai virar 11. E se eu quiser fazer essa soma de novo? Oh meu Deus, eu vou ter que fazer tudo isso aqui de novo, né? Então eu vou ter que copiar todo esse código aqui e colocar aqui embaixo de novo. Vou ter que passar aqui 5, 7, e eu vou ter que somar de novo. Ai meu Deus, que trabalheira, né, mano? A gente tá fazendo a mesma coisa 2 vezes seguidas, só que. Ai, que saco. Mano, que porra. Tá. Não seria muito legal se a gente pudesse reutilizar código? Seria. Então vamos criar uma função. Então eu vou chamar de public static, porque também tem que ser estático. E aqui pode ser void por enquanto. E eu vou criar a nossa função soma. Olha só que lindo. E eu vou passar então um inteiro A, um inteiro B. E aqui dentro dessa função soma eu vou falar aqui então que com a variável soma vai receber A mais B. E aí eu vou fazer esse print aqui, né? Console.writeLine soma. E agora, em vez de fazer toda essa chamada aqui, eu posso só chamar direto a nossa função soma. Então eu vou me desfazer dessas variáveis. Tudo isso aqui. Então eu vou falar assim, eu vou chamar essa função soma. Eu estou passando o A, 4, o valor 4 para o A. Vou passando um B, que vai ser 8. E aí é só isso que eu tenho que fazer, certo? Então aqui ele está passando 4. Aqui é o 8. Está somando 4 com 8, que dá 12. E está escrevendo esse resultado. E agora, se eu quiser fazer isso aqui, eu posso copiar isso aqui várias vezes. Trocar um número aqui, né? 5, 6, 7. Deu certo. Ou criar tudo isso aqui dentro de um for, né? Eu poderia fazer um loop. Então eu transformei isso aqui na mesma coisa que um loop, né? Um inteiro i começando em 4, enquanto i for menor do que 8, né? Então vai até 7. E recebe mais um, então vou acrescentar aí uma vez. Então começa em 4, 5, 6, 7. E a mesma coisa que se eu tivesse feito essas somas aqui, né? Deixa eu descomentar elas, então a gente vai printar exatamente a mesma coisa aqui e aqui embaixo. É só isso que a gente pode fazer? Não, em vez de a gente printar a soma, a gente poderia retornar a soma. Então é isso que a gente vai fazer se eu não tivesse sacaneado todo o meu template. Pronto, aqui. Então a gente vai criar aqui nosso inteiro soma. O resultado, né, sei lá. Um resultado. A gente faz aqui resultado recebe a soma de 12 com 3. E aí a gente vai printar aqui o nosso resultado, certo? Se a gente só fizer isso, o que vai acontecer? Oh não, vai dar errado, porque a gente está retornando void. Então nossa função, chamada soma, retorna void. Void é nada. A gente quer que retorne um inteiro, certo? Esse inteiro soma. Só isso vai dar certo? Não. Porque a gente tem que escrever o que a gente quer que retorne, qual inteiro que a gente quer que retorne. Então a gente vai escrever return, que é o que ele vai retornar. E aqui a gente está retornando a variável soma, né? O resultado dessa variável soma, que é A mais B. Então agora deu 15. Se a gente mudar isso aqui para... Eu mudei para o mesmo 17 com 3, dá 20. Aqui a gente pode até somar o resultado mais. Então, quanto que é 20 mais 1? 21. Menos, 19. Só inteiro que a gente pode retornar? Não, a gente pode retornar um float, se a gente transformar isso aqui num float. Então, tá, ele não tá gostando que isso aqui também tem que ser um float, né? Então o que a gente está fazendo? A gente está passando 2 inteiros. A gente está fazendo a soma deles em float. E está retornando essa soma. E a gente está criando uma variável resultado, também um float, que está recebendo o resultado dessa função. Estamos decrementando 1 desse resultado. E estamos escrevendo o resultado, certo? Eu vou tirar esse decremento de 1.
Então agora o que a gente está fazendo é printando direto o resultado da função, certo? E agora a gente vai somar A mais B e vai somar mais 0.5 float, né? Esse F é de float. Então 20.5. Se a gente tirar essa soma aqui, vai ser 20. Agora a gente está somando mais meio, vai virar 20.5. A grande verdade aqui é que a gente nem precisa desse público aqui nesse soma, eu coloquei só de tolo, mas precisa desse estático, tá? Então eu vou rodar isso aqui de novo, vocês vão ver que ele está funcionando ainda. E se eu tirar esse estático, ele vai ficar tipo, oh não, você está chamando uma função que não é estática de dentro de uma função estática. Então, como o nosso main é estático, essa função aqui também tem que ser estática. Mas a gente precisa de uma variável para escrever todos esses valores de A mais B mais C. Não, a gente pode fazer isso aqui direto nesse return, certo? Então, em vez de retornar uma variável, a gente vai retornar direto essa soma. E agora tudo isso vai funcionar perfeitamente, o nosso código ficou mais compacto. E se a gente quiser tirar isso aqui de só somar mais B, a gente pode fazer, certo? E tá. E se a gente quiser retornar... Se a gente fizer isso aqui, então, a gente vai retornar void. A gente vai tirar o B, a gente vai passar só um número, a gente vai falar soma 5. E a gente não vai retornar, a gente vai falar assim, A recebe A mais 5. O que acontece? Deixa eu limpar aqui embaixo. Então aqui eu vou criar um inteiro chamado número, que vai receber 10. E aqui eu vou chamar o soma underline 5, a nossa função, né, chamada soma 5, eu vou passar esse número. E eu não estou atualizando, tá ligado? Eu não estou fazendo que número recebe o retorno dessa função. Estou só falando, ó, chama essa função soma 5, passando o nosso número. Dentro da função ele vai pegar o A é o parâmetro, né, o A. E ele vai somar 5 nesse A. O que vai acontecer se a gente printar esse número depois de chamar essa função? Então, né, criamos um número como 10. Chamamos soma 5 para adicionar 5 nesse número. E aí estamos printando o valor desse número depois do retorno da função. E parece que não mudou, certo? Ué, não tá com problema? Vamos printar aqui dentro da função. Vamos printar aqui, então assim, dentro de aspas duplas, dentro da função, o A começa com, e eu vou printar os valores do A aqui, na função A, e aqui em vez desse número vai ser o número igual a, e aqui o valor de número, certo? Em vez de só printar número. Então se a gente rodar isso, a gente vê, ó, dentro da função, o A começa com 10, certo, né? Estamos passando um número que é 10. Então a A começa com 10, a gente está somando 5 nesse A, então ele está falando dentro da função, o A recebe 5, o A somado 5 vira 15, e quando sai da função, o nosso número que a gente tinha passado continua como 10. Por quê? Porque aqui a gente está copiando, a gente está passando como cópia, certo? Então quando a gente chama a função soma 5, passando o número, ele está copiando esse valor para outra variável chamada A, está copiando esse número de... está copiando o número 10. Então aqui a gente pode mexer quanto a gente quiser dentro dessa função, que no final o nosso valor dessa variável vai estar preservado. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Como a gente quer fazer a soma aqui, a gente tem que passar ele como referência. Isso vai dizer, ó, não passe... A gente está falando, não passe... Não copie esse número, certo? Passe a variável número para a função. Aí a gente faz isso colocando referência aqui no parâmetro, na definição da função. Referência um inteiro A, um inteiro que a gente vai chamar de A. E aqui a gente vai falar assim, ó, a gente vai passar como referência o número 5, a nossa variável número. Então agora o que acontece? A gente cria uma variável número como 10, a gente chama a função soma 5 passando de referência a variável número. Dentro da função ele está recebendo a referência para uma variável que a gente está chamando de A, no caso. Dentro da função esse A começou como 10, a gente somou 5 nesse A, então ele virou 15. E aí saiu da função, o nosso número que foi passado como referência virou 15. Então isso aqui a gente cria outra variável inteiro, não sei, valor, e chamar de passar o número 13, certo? A gente soma 5 no número, deixa eu copiar isso aqui. E agora a gente vai chamar a mesma função para soma 5 para valor.
E aqui a gente vai falar valor, e aqui é valor, certo? Vamos printar o valor. A gente vai chamar a função duas vezes, a gente pode ver que não, dentro da função A está como 10, porque a gente está passando como referência a variável número que começa com 10. Então virou 15, saiu o número 15. Agora a mesma coisa para o valor, certo? Chamamos a função passando o valor, a variável valor como referência. Dentro da função ela começou como 13, somou 5, virou 18, e aí saiu e o valor continuou como 18. De novo, se a gente apagar esse referência aqui, ele vai estar passando como cópia, certo? Ele vai estar copiando, então passar número, estamos copiando esse 10 para dentro da função, então dentro da função A virou 15 e o número continuou 10. Mesma coisa o valor, continuou exatamente o número que tinha entrado antes, né? Deu para entender? Acho que sim. Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser dentro da função, tá? A gente pode fazer um for, a gente pode fazer um print, a gente pode usar outro número, a gente só não pode retornar um result, porque... Bem, mas aqui a gente poderia fazer um for, a gente poderia fazer um while, poderia fazer várias coisas que a gente quiser. Fez sentido? Tá, e que tal essa função aqui? A gente tem uma função então que retorna um número inteiro, o nome da função é duplica-se 5, a gente está passando o inteiro A. Então, se o A for igual a 5, a gente vai retornar 5 vezes 2, então a gente vai duplicar o 5, vai virar 10. Se não, caso contrário, a gente só vai retornar A. Ou caso contrário não, né? A gente vai sair desse if, vai continuar e vai retornar só o A, o valor que a gente recebeu. Então aqui fora eu estou criando um número que é 10, eu estou duplicando esse número e eu estou colocando o resultado dessa duplicação, se for 5, né? Se não for é só um número, estou colocando na própria variável o número e eu estou printando no console número. Então o que acontece se esse número for 10? Ele vai retornar exatamente 10, certo? Porque ele não vai cair nesse if, então ele vai continuar e vai retornar o A, que é o valor que ele recebeu. Então se aqui for 7, mesma coisa. E se aqui for 5? Bem, se aqui for 5, ele vai cair dentro do if, porque o número que a gente recebeu, A, é exatamente igual a 5, então cai dentro desse if. Então ele vai retornar 5 vezes 2, que é 10. E aí ele não retornaria A depois? Não, porque o retorno é como se fosse um break, né? Ele acaba a função. Caiu, se tiver o retorno, a gente está dentro da função, foi chamado retorno, a função volta e acaba. Não importa quantas linhas tem aqui, pode ter mais 100 linhas aqui dentro da função. Na hora que ele caiu no retorno, acabou, certo? A mesma coisa que eu vou falar aqui. Se eu retornar A vezes 10, mesmo passando outro valor, aqui vai dar erro, porque ele vai ficar tipo, você está retornando 2 vezes. Não, funcionou, tá. Isso. Se eu passasse o número 7, ele vai primeiro retornar o próprio número 7, certo? Porque ele vai cair nesse retorno primeiro. Se eu tirar esse retorno, vamos tirar ele daqui. Agora ele vai virar esse retorno A vezes 10, então vai virar 70. Deu pra entender? Tá. E se eu passar, aqui eu voltei a função de novo para retornar igual estava antes, né? Se for 5, multiplica 5 por 2, retorna 10. Senão ele vai só retornar o A, que ele recebeu. E se eu passar como referência o A, o nosso número, estou passando como referência, o que acontece? Ele vai funcionar normal, né? Se for 7, ele vai retornar o próprio número 7. E se for 5, que é o que ele vai duplicar, ele vai retornar 10, porque a gente não está mexendo no A em nenhum momento. E se aqui antes eu vou retornar assim, A, vou colocar aqui mais. E a mesma coisa aqui, A mais. O que acontece nesses casos? Bem, o nosso número, a gente está passando como referência a nossa variável número, certo? Começou como 5, então ele recebeu aqui como referência a variável número. Ele está vendo, a variável número, ela é igual a 5, certo? Sim, então está aumentando essa variável para 6. Então o número virou 6. Só que a gente está retornando logo depois. E esse retorno a gente está colocando na mesma variável número. Então, não importa quantas vezes a gente mexa aqui dentro, na variável número, aqui na variável de referência, porque no final da função, quando ela acabar, ela vai voltar para cá, e a gente está atribuindo a própria variável número, então não importa o que a gente mexeu nela, ela vai virar de novo o resultado dessa função. Certo? Aqui se eu criar outra variável aqui, inteiro, retorno,
em português que dá pra fazer, né? E aí eu tô printando aqui o retorno, eu vou printar o número e aqui eu vou printar também o próprio retorno. Agora sim, a gente está passando número como 5. A gente vem aqui dentro, né? Recebe número, número igual a 5? Sim. Então número soma 1, vira 6. E eu estou retornando 5 vezes 2, que é 10. Só que esse retorno da função, né? Esse return está sendo capturado pela nossa variável retorno, chamada retorno, certo? E é ela que está virando o 10, né? O retorno da função. Mesma coisa se eu passar aqui, o número não for 5, for 8. Ou 7, né? Usei o 7 de exemplo, vamos passar o 7. Então tá caindo aqui o número, ele não é igual a 5, ele está somando 1, vira 8, e aí retorna o próprio número, né? Retorna o próprio 8 aqui, que a gente está captando nas duas. Se eu transformar em menos menos, ele vai virar 7 menos 1, 6. E se eu passar aqui para baixo, o que acontece? Ele vai ignorar, certo? Porque ele vai receber o 7, não é igual a 5, ele vai pular todo esse if, ele vai retornar o valor, que é 7, e aí o que tiver aqui para baixo ele nem vai funcionar, nem vai se importar, porque lembra, é o retorno da função, certo? Retorno da função acaba a função, então nessa linha aqui vai acabar toda a função, vai voltar para cá e vai seguir daqui em diante, né? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tomara que não tenha ficado dúvidas, é isso.